E começa agora mais uma edição do Aí Sim, o podcast do Instituto Sim. É um prazer estar aqui na sua companhia nesses próximos minutos. A gente vai conversar sobre coisas boas, como sempre, esse é o propósito do nosso podcast. E hoje o nosso programa, nosso podcast, nosso episódio é muito especial, porque a gente vai falar um pouquinho sobre algo que é muito rico para o Instituto Sim, né? Que é falar sobre voluntariado, a gente vai falar sobre cultura, a cultura da Sim, da empresa a qual o Instituto Sim é a área social. A gente vai falar sobre carreira, quem sabe tem alguma dica para você aí que está aí do outro lado, de como se desenvolver melhor, como algumas dicas que a gente pode pegar aqui com ela, que eu vou apresentar aqui. A gente até escreveu aqui um textinho bonito, que hoje é o programa de Garbo e Elegância. A gente vai falar sobre, como eu falei, sobre a cultura, sobre o voluntariado, sobre desenvolvimento humano. Acho que essa é uma palavra bacana também de falar. E para isso, a gente vai receber Mariane Jonas, Head de Gente e Gestão da Sim. Ela que é assistente social formada pela PUC de São Paulo, com pós-graduação em responsabilidade social e gestão estratégica de pessoas pela FIA-USP. Mari tem mais de 15 anos, ela começou bem cedo, de experiência em recursos humanos e uma trajetória marcada por empatia, escuta ativa e compromisso com o desenvolvimento humano e social. Mari, seja bem-vinda. Obrigada pela apresentação. Gostou? Tem que caprichar, né? Caprichou. A gente tem o intuito aqui no programa de trazer os parceiros do Instituto, mas também sempre abrir espaço também para os nossos parceiros de dia a dia, né? Para os nossos colegas, para os nossos gestores. E já veio aqui o Hector, já veio o Aron, e agora a gente traz você, porque você como gerente geral de gente e gestão da Sim, você tem uma visão um pouco do todo, né? De como que funcionam as engrenagens da empresa. E a gente vai... E para você que está ouvindo, está vendo, é legal assim, a gente vai falar bastante da Sim como empresa, mas você pode tentar visualizar um pouco para a sua empresa, nossa, lá eles estão fazendo isso que é legal, quem sabe a gente pode tentar replicar aqui, ou você, colaborador, nossa, isso aqui eu posso tentar fazer no meu dia a dia. Então, fique aqui até o final. No final, ela vai dar uma dica de ouro para você que quer subir na empresa, hein? Não muda. Bom, Mari, você tem uma trajetória que une serviço social ao mundo corporativo, né? São áreas, assim... Se você olhar de cima, você vai falar, nossa, mas isso não é tão, né, convergente. Mas eu acho que é muito convergente, porque você tem uma visão mais humana, né, mais social e, ao mesmo tempo, do corporativo. Como que essa combinação de experiências, né, da sua trajetória, da sua carreira, te trouxe até assim? Lê, acho que você tocou num ponto crucial, assim. O eixo da minha trajetória são as pessoas, né? O cuidado e o olhar para as pessoas por qualquer lugar que eu tenha passado ou que eu ainda vá passar. Na minha vida pessoal, inclusive. Mas toda a minha trajetória profissional, ela entranhou, né? Ela combinou muito a responsabilidade social da empresa corporativa com o cuidado com as pessoas e os processos de RH. Né? Eu comecei estagiando na Fundação Bank Boston, na parte social do Bank Boston, né? Então lá foi meu primeiro contato com o voluntariado e foi uma experiência incrível. Depois eu fui para o Carrefour, entrei pela área de responsabilidade social, cuidando de todos os projetos sociais de todas as lojas no Brasil do Carrefour, e também tinha ali uma atenção especial para os indicadores de sustentabilidade que a gente já encaminhava e reportava para a matriz do Carrefour que ficava na França. E nessa mesma época eu comecei a colocar o pezinho no RH, né? Então a vivenciar um pouco dos processos de RH, e aí migrei minha carreira para o RH sem tirar ali o olhar dos projetos sociais também. Por lá tive meus primeiros anos de experiência em RH e depois fui para a construtora OAS, um mundo completamente diferente, na construção civil pesada, né? E ali um universo de colaboradores de todos os níveis com desafios diferentes. E nessa experiência na OAS eu fiquei bastante focada em treinamento e desenvolvimento dentro do RH. E lá o nosso carro-chefe, né, o nosso principal programa ia desde a alfabetização dos funcionários, dos jovens e adultos, até o profissionalizante de pedreiro, carpinteiro, armador.
E treinamento de liderança, obviamente, sucessão, essas coisas todas, mas a gente tinha um volume muito grande na parte de profissionalização e alfabetização. Então, ali foi o momento, talvez, que mais misturou mesmo a parte social com o cuidado com as pessoas e o desenvolvimento. E depois que eu saí da OS, aqui na Sim cheguei, né? Então, já estou aqui na Sim há 10 anos. Cheguei para fazer a centralização do RH dos shoppings. Cheguei no momento que os shoppings eram completamente independentes. Cada um tinha o seu RH. Cada um tinha o seu Que RH, o loucura, hein? seu processo, o seu benefício, o seu sistema, inclusive, era tudo individualizado, né, para cada empreendimento. E aí o desafio era, de fato, a gente ganhar força no todo. Né? Então, a gente cuidou deste projeto durante algum tempo, ensaiou, fez o primeiro ponto de cultura ali naquele momento, que era essa união das unidades. E aí, em 2020, fui ter uma virada incrível de chave, fui assumir a gerência financeira do Tietê Plaza Shopping, também ainda dentro do universo Sim, né? Foi incrível para a vida, para a carreira, para tudo. Fiquei lá por 4 anos. E aí, o ano passado, voltei para assumir aqui o desafio da área de gente e gestão e, de fato, cuidar aí com 100% do meu tempo olhando para as pessoas, para o desenvolvimento e para a carreira, para a cultura, o que me brilha os olhos e eu mais amo de fazer. Você falou desse hiato aí na carreira para virar gerente financeira. Você já tinha alguma experiência, de alguma forma, de finanças, de gestão financeira de alguma coisa? Nenhuma. Nenhuma. Foi mesmo uma oportunidade, uma virada muito grande. Eu sempre fui, né, um RH, né, uma responsabilidade social muito focada em indicadores, em número, né? Eu tenho uma estruturação natural, assim, de buscar embasamento para a minha atuação, sempre foi. Então, isso sempre foi um ponto que me diferenciou dentro do RH, e que me deu talvez mais proximidade para isso. Uma proximidade bem distante ainda, né? Então, foi mesmo uma virada, foi uma aposta, né? Que eu agradeço muito a Sim de me proporcionar, que demandou muita coragem da empresa. Sim. E muita coragem e Sim. resiliência minha. Poxa. Né? Mas foi, acho que, um casamento perfeito, assim, mudou realmente, foi uma oportunidade incrível, mudou o meu olhar profissional, mudou meu olhar de vida, me deu uma bagagem, uma propriedade para hoje voltar para a cadeira de gente gestão como head da área, para um olhar diferente para o negócio. Então, foi incrível, foi uma experiência incrível. A gente até estava falando antes de começar sobre se desafiar, né? Então foi um grande desafio. Eu tenho esse negocinho dentro de mim. Não pode me desafiar de verdade, porque eu Você é gosto desse competitivo. negócio. É comigo, sabe? É muito louco, assim, porque esse negócio eu não sou tão competitiva para fora, mas pra você. comigo é uma coisa, assim, muito grande. Você não pode falar para mim, você não consegue. Eu consigo, consigo. Pode custar caro, é verdade, mas eu consigo. Entendi. Né? Então, eu gosto disso e essa foi uma dessas oportunidades que virou, assim, mudou muito a minha perspectiva profissional e pessoal. Muito bom. Quando você estava descrevendo a sua trajetória, você falou algumas vezes sobre desenvolvimento de pessoas. Para você, qual que é a importância das lideranças e da cultura para desenvolver pessoas, desenvolver carreiras? Acho que eu falo muito disso porque eu acho que isso é muito natural e genuíno para mim, assim, sabe? Eu faço isso muito, muito no dia a dia. Eu tenho uma curiosidade genuína com as pessoas, assim, de entender o porquê, o que que tá pensando, por que que tá pensando isso, e me brilha, me motiva, me desafia a pensar em poder colaborar com essa trajetória, com essa mudança, né? Então, para mim, isso é muito, muito intrínseco, muito natural. E eu acho que dentro disso, cultura e liderança tem total peso e total interferência, porque eu sou aqui, na realidade da Sim, se a gente pensar, uma facilitadora, uma guardiã desse processo, né? Mas ele acontece no dia a dia, e quem está no dia a dia com o volume, né, dos colaboradores fazendo isso valer é a liderança, né? Então não tem jeito, não dá para fazer isso sozinha. Né? Então, a liderança tem um papel completamente fundamental
para inspirar, para fazer isso acontecer no dia a dia, para trazer movimento, para criar essa relação de confiança, porque o desenvolvimento só acontece numa relação de confiança, né? E é o líder que está ali todo dia, é o líder que vai permitir com que cada pessoa seja real, né? Seja você mesmo no dia a dia e entregue o melhor para a empresa. Então, assim, não poderia fazer absolutamente nada sem alicerçar toda a nossa liderança para fazer esse movimento junto com a empresa. E a cultura para mim é o pano de fundo disso tudo, né? A cultura que vai dar o tom de como a gente quer fazer, qual é o jeito que a gente cuida das pessoas, qual é o jeito que a gente investe no desenvolvimento, qual é o caminho, né? E por isso o nosso jeito sim de ser, porque é onde a gente assina qual é o caminho que a gente quer trilhar junto com as nossas pessoas, né? Então eu acho que é total convergente a gente falar de desenvolvimento, a gente falar de liderança e a gente falar de cultura. Você falou que no começo os shoppings eram ilhas ali, né? Cada um tinha o seu jeito, seu RH, seus processos. E ali talvez tenha sido um primeiro marco sobre um ponto de cultura em comum. Uhum. Eu entrei na Sim tem uns pouco mais de 3 anos e eu lembro que falaram para mim que uma das atribuições do Instituto, né, também era tentar juntar, né, as pessoas no nosso caso, no bem comum de voluntariado, das ações do Instituto, promover mais essas ações. Ano passado, teve o movimento do Jeito Sim de Ser, né? Teve um movimento bonito, colorido, né? Que eu acho que marcou algumas frases, né? Os pilares da cultura. E esse ano, eu não vou falar que fechamos, né? Mas um passo importante é o movimento Sou Sim. Uhum. Quando você olha esse movimento quando começou a ser pensado e como está hoje, como você sente? Que ponto que está o movimento de cultura e o que você sente vendo ele sendo implantado, assim, você sendo uma das mães da parada? Eu acho que assim traz para a gente uma possibilidade incrível e que eu gosto muito de trabalhar nesse formato. Porque eu entendo que a cultura é uma só, né? E a cultura existe porque é a essência da Sim, né? Então, todo esse trabalho que a gente fez em diferentes momentos são campanhas e projetos para fazer a nossa cultura ser traduzida na prática. Mas a cultura sempre existiu e ela sempre foi a mesma, né? Porque ela é alicerçada nos nossos princípios e nos nossos valores, que escritos ou não, sempre estiveram presentes no nosso dia a dia. E eu acho que isso é uma super vantagem da nossa empresa. Fica mais fácil falar do que a gente vivencia na prática, né? Fica mais fácil colocar na parede e discursar uma coisa que a gente vivencia. E não é só aspiracional, ela é real, né? Então, isso me dá muito prazer e facilita bastante o meu trabalho, né? E aí, a gente vem em cima disso, colocando sempre projetos e campanhas que possam trazer isso para o dia a dia e ficar mais presente, né? Com os desafios do momento. Então, lá atrás, quando a gente fez o primeiro ensaio de um projeto de cultura, era de fato para dar essa união de dizer assim, é uma coisa só, independente das unidades que a gente atua. E foi muito legal. Agora, com o Jeito Sim e o movimento Sou Sim, porque o movimento Sou Sim, ele é oriundo do Jeito Sim, né? Ele é a Uhum. continuidade desse Jeito Sim, é para a gente trazer muito mais aflorado o orgulho que a gente tem de pertencer e fazer valer esses valores na prática, né? Então, acho que isso é contínuo. Né? Então, acho que muito tempo a gente vai falar do movimento Sou Sim, daqui a pouco, dentro da nossa cultura, a gente vai descobrir um novo desafio, e aí a gente vai criar um outro ciclo da nossa cultura. É assim que eu entendo ela viva, né? E eu acho que o momento que a gente está sei lá, para mim, sou suspeita a dizer isso, né? Mas é muito feliz porque você vê as coisas convergindo, as coisas se encaixando, todo mundo no mesmo mote, né? E aí não só discursando um orgulho, praticando esse orgulho no dia a dia, né? Essa colaboração, essa conexão, a gente vê todo mundo se encaixando melhor. E aí a gente começa a entender qual é a força dessa união, né? E eu acho que o movimento Sou Sim fala muito sobre isso, essa força que a gente tem junto, né? De crescer junto, de fazer as coisas acontecerem de forma diferente, juntos, mais prazerosas, mais efetivas. Então, assim, estou muito orgulhosa com o movimento. Tem orgulho Eu com tenho orgulho. eu tenho muito orgulho. E no dia a dia, como que esses valores que a nossa cultura ela se manifesta no dia a dia? Você consegue exemplificar assim o dia a dia tanto
todas as unidades de negócio, você acompanha, você vira e mexe, está pelos shoppings, pelos prédios. Como que você vê, assim, de forma prática? A gente vê e ultimamente, né, por conta do movimento, a gente tem perguntado muito isso para as pessoas, né? E por isso eu volto aí à minha fala anterior de dizer que é muito fácil porque a gente pratica, né? Então, assim, o que a gente trouxe pro movimento e para essa campanha foi a atenção e a consciência para o que a gente já fazia. Né? Então é muito legal a gente ver assim. Então, hoje, o que que eu percebo, né? Eu acho que os nossos valores e a nossa cultura é muito alicerçado em pessoas. Isso é inegável, em cuidado com as pessoas, a relação que a gente tem entre as pessoas, com o nosso cliente, com o nosso lojista, com o nosso fornecedor, a confiança, que é a base de tudo que a gente faz, para dentro ou para fora. Eu acho que a gente tem muito isso alicerçado. E a gente percebe isso no dia a dia, presente em várias coisas, em vários momentos, a todo tempo. Né? E quando você pergunta isso para os colaboradores, eles percebem isso também, eles se percebem fazendo isso. Né? Então, isso também dá, o que fala também dos nossos valores, dos resultados sustentáveis. Né? A gente faz isso e fala e é muito legal a gente falar que é baseado em pessoas, é baseado em relações, mas é baseado no negócio. A gente está num negócio Claro. que tem que pensar nesse futuro. Né? A gente está num negócio e que tem um valor que é diretamente ligado ao Instituto, que é a nossa consciência cidadã. Obviamente, não é só do Instituto, é o que a gente faz todos os dias, é o que a gente faz no entorno, é o que a gente faz pro meu par, pro lado, mas o Instituto representa muito também esse valor, né? Então, eu acho que são pequenas coisas que a gente vê isso acontecer todos os dias. A gente vê uma colaboração hoje diferente de 2 anos atrás, quando a gente começou a fazer, mais consciente. Você vê as pessoas se unindo em prol de um objetivo comum, claro para todo mundo, Sim. né? Então, esse era o grande ponto. A gente vê o nosso esforço, que a gente pode chamar de inovação, mas de ser melhor a todo tempo. Sempre, sempre em movimento. Às vezes um movimento um pouco mais lento, às vezes um movimento maior, mais rápido, mas de ser melhor todos os dias. Né? Então, e a conexão entre as pessoas, que é o que faz total diferença, né? Que une todos esses elos para a gente chegar de fato no resultado sustentável, no resultado do futuro e mover todo mundo para esse mesmo propósito. Eu acho que a gente consegue perceber isso no dia a dia de forma muito clara. Você entende que essa cultura ela impacta também no indivíduo, no comportamento profissional da pessoa, da projeção da pessoa, até para a vida, não só do âmbito profissional, mas esse sentimento de orgulho com a cultura talvez impacte também em outras frentes de cada pessoa. Sem dúvida, e esse é o meu maior objetivo. Sem dúvida. Eu acho que assim, quando a gente tem uma cultura forte, como a gente tem, coesa, né, coerente, as pessoas conseguem perceber isso rapidamente, é natural que elas entendam a própria a consciência da própria responsabilidade dentro disso, o próprio papel dentro disso, né? E com isso assumam o protagonismo de comandar também esse movimento, né? A gente fala muito de fazer parte, de pertencimento, mas quando isso está muito forte e enraizado, a gente já passa para responsabilidade. Eu sou responsável por isso, eu não só faço parte disso. Né? E eu acho que a gente está caminhando para esse lugar, né? E esse lugar é individual, né? Sim. Então, assim, eu acho que pesa bastante, né? Porque eu acho que quando a gente fala de carreira, de futuro, de empresa, a gente fala de pessoas caminhando para isso. Né? Eu acredito muito que a gente só cresce junto, a gente cresce em conjunto. Então, é um puxando o outro para que fazer esse resultado. Né? Então, eu cuido do meu para cuidar do meu lado e para todo mundo crescer junto. É assim que chega o resultado da empresa, não é o contrário. Sim. Né? Então, eu acho que aí, nesse momento, a gente sai de uma carreira que o que aconteceu comigo para o que eu provoquei. Fui eu que desenhei isso, né? Eu desenhei, eu projetei esse caminho, né? Obviamente que às vezes tenho que recalcular a rota, faz parte, Claro. mas eu sou dono deste caminho, né? Eu sou protagonista nessa história. Então, eu acho que a cultura tem muito o poder de provocar isso, de caminhar junto. O caminhar junto, a gente
escuta muitas pessoas falando assim no dia, não na Sim, né, mas em outros lugares, assim, que, vou fazer aqui o meu e pronto, o que importa é entregar o meu resultado aqui. E a gente percebe que no dia a dia, né, o nosso dia a dia não é assim, Uhum. né, tem que existir a colaboração entre as equipes, né, eu dependo do CAP, que depende de não sei o que, e por aí vai, né, então Uhum. acho que isso, a forma com que é construída a dinâmica do dia a dia ajuda muito É. nessa conexão. E eu acho que a cultura faz muito parte disso, né? Porque assim, a gente não pode esquecer da minha parte, do eu faço a minha parte, porque se eu não fizer a minha parte, o todo também Claro. não vai caminhar. Mas eu vou fazer a minha parte com o foco no todo, né? Assim, eu tô aqui fazendo esse, mas eu não posso esquecer que o futuro e o caminho tá ali no outro, né? Então, a gente tem que ponderar isso o tempo todo. E quando a gente martela a cultura falando do que é importante pra gente e que são essas relações, são as pessoas e é o todo, isso engrena de uma outra forma no dia a dia. Eu acho Uhum. que isso a gente já tem muito claro. A nossa cultura é muito clara nisso, nessas relações. A gente tem uma cultura muito relacional, assim, de se preocupar com o outro, com o todo. O caminho é junto. Então, eu acho que é a gente deixar muito estampado isso e envelopado para não ter dúvida, né? Na hora que você para e fala assim, puta, e agora? Eu cuido do meu, eu cuido do todo? Eu cuido do todo, né? Então, isso acho que a cultura ajuda muito nesse caminho. Ajuda muito. E algo que é muito cultural dentro da Sim é o voluntariado, né? São as ações que a gente consegue promover aí ao longo do ano e a gente percebe que cada ano que passa, em cada ação que passa, mais gente procura, mais gente tá querendo se informar, querendo saber, querendo ajudar. E como que você vê o voluntariado dentro da Sim? Nossa, Lê, isso é muito doido, assim, né? Porque é um valor muito, muito pessoal também, né? E eu acho que o voluntariado é uma oportunidade incrível, incrível para qualquer pessoa em qualquer lugar. E por que que eu digo isso? Porque ele traz pra gente talvez a permissão natural da gente se despir de todos os limites, de todas as amarras para vivenciar algo genuinamente, né? Então eu ali tô para perceber, para olhar de verdade, sem filtros, uma realidade talvez muito diferente da minha, diversa, né? Uhum. Eu desenvolvo ali uma escuta ativa para entender o que está acontecendo. Eu questiono os meus pré-julgamentos, as minhas expectativas para estar ali. Então, ele traz a oportunidade para todo mundo de desenvolver várias competências necessárias no dia a dia e sem limitações, sem imposições, sem colocar todo mundo numa mesma caixinha. Então, para mim é encantador. E fora as oportunidades dessas competências que são necessárias para a gente na vida pessoal, na Claro. profissional, em todo lugar, ele desperta na gente valores que às vezes a gente deixa ali esquecidinho, né? De compaixão, de solidariedade, de colaboração mesmo, de unidade, né? De união. Então, eu acho que a oportunidade é encantadora para a gente se desenvolver, para a gente testar e depois para a gente voltar para o nosso dia a dia questionando a vida, assim, sabe? De falar, opa, peraí, deixa eu aqui repensar algumas coisas, o que eu venho fazendo, como eu venho fazendo, e numa forma muito sutil, sem dor, sem imposição, sabe? Então, assim, para mim é muito importante a gente conseguir pensar o voluntariado junto do desenvolvimento, junto da carreira, junto da cultura, a gente conseguir conectar todas essas pontas, porque faz muito sentido. Total. E, e é sempre bom frisar para os colaboradores, né, para os colegas, que assim incentiva esse voluntariado, né? Assim, a gente tem permissão para fazer o bem, né? E isso a gente tem política de voluntariado, a gente tem práticas que, como você disse, já fazem parte da nossa cultura, já não é de hoje, né? Desde a Uhum, da fundação da Sim, que isso uhum, existe. E particularmente falando, para mim é muito prazeroso poder contribuir facilitando esses momentos, assim, cada ação que uhum. a gente vai, que a gente presencia, que a gente vê as pessoas se entregando, é aquilo que você disse, né? A entrega das pessoas sendo
entregando uma carta para uma criança, ou ajudando no mutirão, sendo mentor, a gente percebe uma real entrega das Uhum. pessoas. Eu acho que isso é muito bonito dentro da empresa. Eu acho que nem sei se eu poderia falar assim, talvez pareça até duro, mas eu acho que a gente não é nem que a gente tem permissão, a gente tem um dever dentro da SIM. Esse é um valor que é muito importante pra gente, né? Assim, é de fazer o bem, é de olhar para o próximo, E eu não tô falando só de fazer o dever de ser voluntário dentro do Instituto SIM, Isso é né? importante. Mas é o dever de sim ter isso como um valor na vida, aonde quer que seja, pequeno ou grande, mas só de você fazer isso verdadeiramente, né? E de você experimentar fazer isso verdadeiramente, e não é pelo outro, é por cada um de Uhum. nós, né? Então, eu acho que é muito importante e dentro da SIM mais do que muitas empresas, mas me dá muito orgulho e eu tenho certeza que para muitas pessoas dentro da SIM este é um grande momento, um grande ponto do orgulho que a gente tem de fazer parte disso. É importante que cada um também procure, né, a sua causa, procure o que fazer, seja na sua comunidade religiosa, que muitas igrejas têm trabalho voluntário, seja em associações, seja você mesmo. A gente tem uma ideia para 2026 da gente também poder divulgar ações de voluntariado. A gente tem muitos parceiros que têm várias ações, né? Uhum, E a gente quer divulgar mais também, porque as pessoas às vezes procuram a gente para falar, Ale, Grazi, o que a gente pode fazer fora do Instituto, né? Porque às vezes uhum, não dá, né? uhum, Prazo, datas, mas que a gente sabe que tem 1000 possibilidades lá fora. Né? A gente uhum. tem muitos parceiros que tem muita coisa boa para fazer e tantas instituições que precisam de ajuda, precisam de uma mentoria. Um episódio recente do iSim, a gente entrevistou a Shirley do Instituto Joule. E ela fala assim que toda semana, todo mês, várias pessoas procuram para ser mentores voluntários e assim, independentes, né? A gente tem um programa de mentoria todo ano, mas tem gente que quer, a Mari, eu quero ajudar um jovem a se desenvolver. Então vai lá na plataforma, se Uhum. inscreve, isso a gente pode fazer, pelo menos ajudar a Super. divulgar o tempo todo o tempo. E o que eu acho que é um grande desafio meu e acho que das pessoas também, né? Quando a gente pensa em carreira, a gente casar essas duas coisas, porque quando a gente pensa né, no ciclo de desenvolvimento das pessoas, tá bom, olha, eu vou receber um feedback, tem alguns pontos para desenvolver, algumas coisas que eu já faço bem, e aí eu vou desenvolver um plano individual de desenvolvimento, o que que eu tenho que fazer para desenvolver essas competências aqui que eu ainda não tenho tão boas, né? E quando a gente pensa nisso, muitas das competências elas são desenvolvidas se provando, testando, se desafiando, Uhum. né? Acho que a maioria delas eu diria. E às vezes fazer isso dentro da empresa, né, é difícil, porque você está o tempo todo ali como uma vitrine. E no voluntariado isso é muito mais fácil, porque é muito mais genuíno e é muito mais receptivo, Uhum. né? Então, se você vai falar, tá bom, olha, você precisa trabalhar a oratória, você precisa se expor melhor. Vai. Entendeu? Pega o que você já domina, faz numa escola, porque você tem o conhecimento, né? Então, isso, por exemplo, acontece com muita gente numa carreira técnica, né? Sim. Então, quando você faz assim do degrau de sair, tô saindo aqui como um analista sênior para ir para um coordenador, precisa de uma exposição, de uma conversa mais fluida, de uma exposição, de uma apresentação mais. Então, como que eu faço isso? Treinando. Fazendo. Aonde eu posso fazer isso? Tem várias opções. Lógico que você pode fazer isso dentro da empresa e tem que fazer, Uhum. né? A empresa também é um lugar de aprendizado e a gente aprende junto, a gente erra junto, a gente tenta junto, mas tem outras formas que normalmente, né? Para mim, eu posso dizer que foram muito mais tranquilas treinar em outro ambiente e o voluntariado dá essa possibilidade para você também fazer o bem, você fazer o bem para você pensando nesse desenvolvimento e contribuindo muito com o outro ambiente. Muito, muito, muito. Outra coisa que é muito importante para a gente é que também nesse processo de voluntariado, e 1000 vezes já aconteceu dentro dos projetos do Instituto de Voluntariado, é a gente fazer algo que para a gente era muito simples. Eu só mostrei a minha rotina para alguém e isso abriu horizontes, isso é brilhante. E aí a gente se empodera. Nossa, que orgulho que eu tenho de fazer o que eu faço. Olha que delícia. É bom para todo mundo. Para todo Então, mundo. assim, o voluntariado para mim é mágico, porque ele só
abre portas, ele só faz bem para todos os lados. É um caminho de mão dupla, de todas as mãos, onde converge o bem para todo mundo. É muito bom, assim. Eu voto que sim. Ela já deu a primeira dica, hein, para você da carreira, hein? Treinar, testar, se testar, isso é muito importante. Você falou um pouquinho de uma ação de voluntariado que é o funcionário sombra. Muitas vezes a gente no dia a dia, a gente não dá o valor para a nossa rotina, para aquilo que a gente está fazendo, né? E eu acho que quando a gente conta o que a gente faz, que a gente para pensar, poxa, mas realmente eu faço isso, né? É, dá uma satisfação muito grande. Falando em voluntariado, falando em fazer o bem para o próximo, você tem uma experiência que talvez muita gente dentro da SIM ainda não conheça. Que você fez uma ação humanitária, mas teve uma experiência humanitária no Haiti, né? Queria que você contasse um pouquinho de como foi e o que isso impactou a sua vida, a sua trajetória. Você quer que eu conte isso sem chorar, né? Camille, ó, você tá me provocando, eu tô aqui me A tentativa é controlando. sempre essa, tentar rolar uma Mas lágrima tá aqui. bom. Bom, vamos contextualizar um pouco isso, né? Já faz bastante tempo, eu tive essa experiência no Haiti em 2011. Eu estava trabalhando na OAS. A OAS tinha algumas obras de infraestrutura no Haiti. Em 2010, o Haiti teve um terremoto que destruiu o país praticamente todo, né? Então, o país, quando eu cheguei lá, era só Escombro. destruição, só, né? Assim, você não tinha outra coisa. Então, a gente saiu daqui com a perspectiva de que a gente ia ajudar a reconstruir aquele país. Já tinha um ano do terremoto e aquilo ainda continuava numa situação muito triste, muito desesperadora para quem chegava, né? Então, a gente saiu daqui com essa intenção de vou lá e vou ajudar a reconstruir tudo aquilo, com a melhor intenção do universo. E essa experiência, assim, mais uma da minha vida que mudou, assim, completamente. Tudo. Botou tudo em xeque, tudo à prova, mudou tudo. Por quê? Porque a gente chegou ali e não só viu um universo, e tudo aquilo que eu falei que era importante, né? Da gente tirar um pouco dos limites, ver uma diversidade que é completamente diferente, né? Uma realidade que é completamente diferente da nossa, uma cultura que é diferente. Então, sim, precisando de ajuda, a gente vai para lá com uma expectativa e uma velocidade, né? A gente, nossa, há um ano, não reconstruíram ainda, esse negócio ainda está assim, diferente da expectativa deles lá, se é que tinha algumas expectativas, né? Então, assim, foi muito choque, né? E aí, muita empatia para conseguir transpor essa barreira das minhas boas intenções, né? Que era carregada de um monte de pré-conceito, Sim. né, do que era necessário, do que tinha que ser feito, de qual era a necessidade, para você conseguir chegar a uma constatação assustadora para mim. Porque a gente vai para lá com esse ponto de reconstrução, e aí, quando você quebra essa barreira e consegue de fato entrar naquela realidade, ter a empatia e ouvir genuinamente aquelas pessoas, fazer esse esforço, a gente conseguiu entender que o problema ali era totalmente diferente da reconstrução. Eles não estavam com a maioria, né? Com uma esperança, não tinha esperança, não tinha expectativa do amanhã. E como reconstruir isso, né? Reconstruir para quê? Para quê? Se amanhã eu posso não estar. Era o que a gente mais ouvia. O que você quer? Você quer me ensinar o quê? A construir? Isso, eu vou botar aqui amanhã. Pra quê? Tudo isso pode acontecer de novo e eu morrer. Pra quê? Que eu vou fazer o quê amanhã? Amanhã não existe. Aí você fala: oi? Socorro, Deus. Faço o que aqui? Né? Então, acho que me dá a sensação que eu tive naquele momento até hoje de falar assim, porque o que você faz sem esperança de amanhã? Você não faz. Opa. Você não faz. Porque às vezes a única coisa que a pessoa teria seria a esperança, e quando ela não tem nem Ela não isso. tem isso, né? Então, assim, foi um trabalho muito difícil, é um trabalho muito de formiguinha, de você conseguir devolver um pouquinho aos poucos dessa esperança, dessa expectativa de que aquilo
sabe, assim, aconteceu sim, não vamos negar, foi muito triste, é muito triste, mas não é essa a realidade, isso é exceção. E não adianta fatos, né? Porque é muito mais sobre o que você sente do que sobre o que você Claro. tem, né? De dados. Então, foi muito difícil, muito revelador, mudou muito, mas me mudou assim para a vida. Então, talvez muito do que eu traga hoje dessa atuação genuína de atenção para as pessoas, de tentar entender de verdade o que está além do que você está me dizendo, o que está por trás disso, sabe? Essa curiosidade genuína para entender o cenário dessa vivência. Dessa vivência, que me emociona anos depois, né? Assim, do que eu vivi ali. É, é impagável, é impagável, uma outra realidade, assim. E eu acho que, obviamente, que talvez em proporções diferentes, é o que a gente pode viver em qualquer ação, em qualquer momento, Sim. né? E isso acontece numa conversa que, às vezes, o que está sendo dito não é o que está sendo dito, porque tem muita coisa em volta, né? Então, mudou completamente a minha vida. Foi mais uma experiência da vida impagável, incrível. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 10 dias. 10 dias. Pouco para tudo que eu queria ter Mas muito, vivenciado, 10 dias mas intensos, né? muito intensos, muito. Não Para a voltou vida. depois. Não voltei mais. Já dentro da Sim, quando ainda tinha o Cerrado, acho que foi no primeiro ano que eu entrei. A gente foi fazer uma ação de Dia das Crianças lá com uma comunidade no Cerrado. Aí tinha um espaço, era um lamaçal, assim. E as crianças brincando num escorregador todo enlameado, assim. E os bichinhos vindo e picando a gente, assim. E felizes com a nossa presença, lógico, assim. Mas aí a gente para pra pensar, assim, que o que a gente estava fazendo ali era tão pouco. Era levar uns brinquedos, como a gente sempre tem algo, né, a gente não só dá as coisas, né, mas a gente também fez um dia lá de ensinar a escovar os dentes direito, tudo assim, e as crianças, assim, tão felizes, e a gente pensando, é tão pouco, né, que a gente pode fazer, mas esse tão pouco, às vezes, é muito, né, pro outro. Ah, Quando a gente conversa, assim, sobre as ações que mais impactaram, né, individualmente, eu acho que as crianças brincando no escorregador ali, todo sujo, todo enlameado, e felizes, né? E felizes, assim, isso é eu, impactante. eu acho que é muito lição de vida, né? Eu tinha um tio já falecido que ele sempre disse isso para todos da família, assim, se você tem algum ponto na vida, algum questionamento, sabe? Às vezes a gente não sai do lugar, né? Uhum. Fica, né? Vai fazer um trabalho voluntário? Só vai. Tá, vai. E outra coisa que isso é muito real na minha vida e muito vivenciado na minha família como um todo. Desde que minhas filhas nasceram, a minha sogra também, acho que muita gente não sabe disso. A minha sogra faz um trabalho voluntário com as crianças da Oncologia Pediátrica da Santa Casa. Nossa. Desde que minhas filhas nasceram para a promessa, porque, né, quando elas Uhum. nasceram. E minhas filhas vão junto, minhas filhas fazem as coisas. Então, Uau. faz a festa do Dia das Crianças na oncologia. E, obviamente, né, não é para todo mundo. Tem mãe que não concorda. Não vou entrar nesse mérito, porque na minha casa faz Claro. muito bem. Mas as minhas filhas são outras crianças depois que elas têm essa vivência. Né? Elas têm valores que para mim são muito importantes de passar para elas, que eu não precisei passar, porque elas já entenderam. Né? Uhum. Então, é isso que eu acho que faz valer. São essas coisas, né? Assim, muito mais do que a gente fala, é o que a gente pratica, é o que a Claro. gente mostra. Né? Então, eu acredito muito nesse. Nossa. Parabéns para as meninas. Para você, para seu marido também, que não é fácil, Obrigada. né? É um desafio, né? Hum. É pesado. Bom, vamos falar sobre progressão de carreira agora? Vamos virar um pouquinho a página. A Mari não chorou ainda. Caramba. Você não foi agora? Você não foi agora, não chora mais. A gente vai falar sobre coisas boas também. Quer dizer, tudo que a gente tá falando é bom. Você tá numa empresa, agora pensando de uma forma mais generalista, tá? Uhum. E você pensa em ter uma projeção de carreira, você quer crescer, assim, que dicas que você pode dar para esse profissional? Você já falou um pouco ali atrás sobre treinar, né, aquilo que você não é tão bom, né, tentar melhorar, mas o que mais que você pode dar de dicas?
Eu acho que quando a gente fala de carreiras, a gente fala de um caminho conjunto, né? Obviamente, tem a parte da empresa, que é oferecer oportunidades, mostrar caminhos. E tem o que a gente já falou da parte do protagonismo de cada um de desenhar essa carreira. E para que ela aconteça na minha cabeça, né, nessa progressão, é muito importante que as pessoas se conheçam, né, se enxerguem de verdade, né, aceitem as suas fragilidades, vulnerabilidades, o que que eu não faço tão bem, reconheça o que faz muito bem, para que esse caminho seja fluido. Aceite o feedback, peça feedback para entender esses pontos e aí busque sim o desenvolvimento, né? Busque ser melhor, busque fazer o que faz muito bem feito, né? Então, entregar a excelência no que faz, porque é muito importante que a gente entenda que o reconhecimento é consequência, Sim. né? E às vezes a gente acha que a carreira é o que acontece com a gente. Eu acho que eu já falei isso aqui porque é uma frase que eu uso muito. Mas a carreira é o que a gente faz, né? Não é o contrário, não é passivo. Não é o que É fazem com a ativo, né? gente. É ativo, é o que eu escolho fazer. Né? É aonde eu escolho melhorar, é aonde eu escolho aproveitar uma oportunidade, é o que eu faço para ocupar o meu espaço. Pelo menos foi assim que eu construí a minha carreira até hoje, e é assim que eu acredito, né? Eu acho que a gente ocupa os espaços. E aí a progressão vem automaticamente, né? Vem como consequência. E se não vier, eu busco o meu caminho, né? Se eu achar que está demorando mais do que deveria, eu busco outro caminho. E por isso que eu falo que a gente é protagonista, a gente que está dirigindo esse carro, Uhum. não é outra pessoa, não é o que acontece com a gente, né? Então, eu acho que o importante é, de fato, a gente alicerçar esse caminho. Né? Para a empresa também é importante que a gente ofereça as oportunidades, que a gente tenha essas oportunidades claras, claro, né? Facilita muito, mas que a gente tenha esse caminho e esse protagonismo de assumir essa responsabilidade e esse carro, de construir esse projeto, né? De saber aonde eu quero chegar para construir esse caminho. Então, eu acho que se eu puder dar algumas dicas, eu acho que são essas efetivamente, né? De se conhecer, saber o que eu faço muito bem, aonde eu ainda tenho que me desenvolver, qual é o caminho que eu quero trilhar, aproveitar as oportunidades, entrar em arestas. Sabe assim, tá sobrando esse espaço que não é de ninguém, não é meu. Eu vou abraçar aqui esse espaço, eu vou entregando mais do que é. Isso vai ser percebido, né? Ter muito essa relação de confiança com o meu gestor para conseguir ouvir do gestor o que está faltando, para perguntar o que está faltando, não esperar, né? Não tirar decisões precipitadas ou algumas coisas não estarem tão alinhadas. Como é que eu sou mais ativo nisso? Né? Então, assim, para mim, carreira é responsabilidade de cada um. A empresa sim vai dar oportunidades. Assim, quando a gente fala sim, tem muitas oportunidades, eu sou reflexo disso, da forma mais inesperada, talvez, para muitos. Mas acho que é isso, a gente está aqui como um campo fértil, né? Mas fui eu que quis esse desafio também, fui eu que provoquei Claro. esse desafio também, né? Então, como a gente caminha para essa autonomia, assim, esse empoderamento de que é meu. E no final das contas, a carreira é nossa, né? Não é É isso. da empresa que a gente tá, né? É isso. Mais uma vez, não é o que acontece com a gente, é o que eu faço dela. A gente está falando um pouco de futuro, né? Futuro profissional, das pessoas que têm esse pensamento. Falando um pouco do futuro da cultura. A cultura, a gente fala, né? Quando a gente estuda, que é um organismo vivo dentro da empresa. Então, não é a Mari que vai pegar a cultura e vai colocar ali e de repente, pronto, essa é a cultura. Então, ela é Uhum. vivenciada todos os dias. Mas acredito que a sua área e cada um de nós um pouquinho é guardião dela. Sim. E como esse foi um ano, aliás, esses últimos anos foram anos muito fortes em relação a trabalhar essa cultura, a fomentar essa chama, né? E jogando lá a lenha para ela continuar viva. E como manter ela? O que você pode falar para a gente, assim, que está esperando já novidades, outras coisas? Vem coisa boa por aí? Vem sempre coisa boa, né? Eu, de fato, acho que cumpro esse papel de guardiã mesmo dessa cultura. E com isso minha cabeça fica borbulhando sempre de ideias, porque eu acho que o desafio é
evidenciar, né? Trazer essa consciência para a nossa cultura. Né? Então, todos os projetos que a gente está desenhando é para, de fato, trazer essa consciência, essa percepção, né? Essa vivência, porque eu acredito que muito mais do que o que está escrito na parede, a cultura é o que a gente vivencia. Acho que o que está escrito na parede é importante para todo mundo lembrar, para a gente ter isso martelando na nossa cabeça sempre, mas vivenciar isso é muito importante. Né? Então, esse ano a gente fez um trabalho muito grande de desenvolver e de colocar essa percepção com a liderança, né? No dia a dia, na atuação da liderança, que foi muito legal e a gente está vendo frutos muito interessantes. O ano que vem a gente desce um pouco essa percepção e tenta também colocar mais vivências e percepções na parte de analistas, de assistentes, na base da nossa atuação do dia a dia, para também desenvolver essa percepção e outras competências que a gente acha que ainda tem oportunidade. Então, assim, vem muita coisa boa por aí, a gente vai bastante bater nessa tecla, fazer o movimento pulsar, celebrar muito, 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 muito o nosso orgulho, né? Eu sou prova disso, tenho talvez o orgulho no meu olhar, mas transmitir, fazer com que a gente desperte isso em cada um que faz parte dessa história é o nosso desafio aí também para 2026. Muito bom. Acho que você sabe disso, mas é sempre bom firmar. Conte com o Instituto, conte com quem faz o Instituto, porque a gente está dentro dessa sempre. Conto muito e, como disse na fala anterior, acho que o Instituto tem um peso muito grande no orgulho de muitos dos nossos colaboradores, porque é, de fato, um valor muito forte para todos nós. O tempo está acabando e a gente está indo e voltando com carreira, com cultura, com voluntariado. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, Mari, não para os nossos voluntários, tá? Mas para quem ainda não teve aquela sementinha, sabe? Para quem não foi picado ainda. 2026 a gente está planejando muitas ações legais. Então, eu queria que você fizesse um convite ou ficar aberto aqui, a câmera da verdade aqui é sua, para você falar para essas pessoas que ainda não são voluntárias. Tanto na Sim, como também tem gente de fora também assistindo. Que recado você dá para elas? Olha, eu acho que quem já é voluntário, eu acho que eu dou a minha admiração e o meu obrigada, não só para Sim, mas para quem faz isso em qualquer frente. É muito importante, né? Vocês já viram a minha fala e eu sou suspeita para isso, o quanto que isso vibra dentro de mim. Para quem não é, a minha dica é só começa, só vai. E vai, assim, pelo motivo que for, pelo outro ou por você mesmo. Só se arrisca a tentar um pedacinho, uma coisinha pequena, porque esse é um caminho sem volta que vai abrir um horizonte fantástico, muito diferente, seja na percepção, seja no dia a dia, seja em repensar que coisas pequenas ficam grandes. E que a diferença e a nossa evolução da vida ou de qualquer lugar é conjunta. A gente só vai melhorar o nosso universo, a nossa equipe, o nosso projeto, a nossa empresa, o nosso mundo junto. E este é o primeiro passo. Só começa, só vai. Acredita no processo. Ele é fantástico. Muito bom. Depois dessa, eu vou cortar já aqui, vai acabar tudo. Mari, obrigado. Acho que foi muito inspirador esse nosso bate-papo, que sirva aí para fomentar uma faísquinha dentro de cada um, tanto dentro quanto fora da Sim. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente sabe que esse período do ano é bem intenso, né, para as lideranças, mas acho que plantou uma semente em cada um de nós. Muito obrigado. Obrigada a você, Ale. Obrigada pela oportunidade. Falar sobre isso para mim é um prazer inegável, acho que todo mundo percebe, né? Eu me emociono porque, de fato, é isso que vibra e pulsa dentro de mim, é o que me motiva, é o que me faz viva todos os dias, é o que eu acredito de verdade. Então, obrigada aí pelo convite, pelo espaço para contar um pouquinho disso para todo mundo. A gente que agradece. E em breve a gente volta com mais um episódio que a gente espera também ser inspirador para você que está assistindo. Tchau!